Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar sobre algo, uma palavrinha tão simples, mas que muitos não sabem que é a palavra não. E aqui vai estar a Camille, que ela vai ensinar vocês que são tímidos, vocês que têm problema, né? Aqueles que falam sim para tudo e tem aquele problema na agenda, principalmente agora final de ano. Vocês que têm doenças autoimunes, doenças patológicas, vocês que são familiares e muitas vezes vocês não conseguem falar aquele não. Tem aquela criança lá que é diabética e você fala, não, filho, hoje você não pode comer isso. E a gente sabe que esse sim, ele carrega muitos e muitos problemas. Então, eu gostaria de falar para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, não sei o horário que você está aí ouvindo, mas gratidão pela nossa audiência, gratidão a vocês do nosso canal do YouTube. E cada dia mais nós temos crescido muito e atingindo lugares assim tão longe. Obrigado pelo feedback de cada um de vocês. E a Camille já tá aqui e eu já vou chamá-la, que ela tá aqui preparadíssima para conversar com vocês desse assunto que é tão importante. Vocês, vai compartilhando essa live, vai convidando o pessoal das ONGs que estão sempre ativos aqui conosco. Você que é daquele, né? Não sabe falar não. Deixa eu coisa aqui, rapidinho. Tá tranquila, a Camille tá entrando aqui, gente. Uai, tem que virar a câmera, peraí, vamos lá. Isso, aí, apareceu. Uai! Olha eu! Boa noite! Boa noite. Tudo top, graças a Deus. Fala aí com o pessoal. Primeiro, gratidão, né? Porque eu conheci a Camille no Esquenta da Raça pra Cima. E aí eu já falei na mesa, Camille, vou te chamar para fazer uma live. Acho que ela não acreditou muito, né? Mas, foi promessa dada, promessa cumprida. Estamos aqui, né? E bora lá. E aí, pessoal que está entrando, boa noite. Para quem não conhece a Camille, ela vai se apresentar para vocês. Camille Brito, sergipana, e ela vai falar um pouquinho para vocês, né? Quem é ela? Primeiro se apresenta, fica à vontade aqui no nosso canal, Camille. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada por esse convite incrível. Eu já vou começar me apresentando. Eu sempre falo assim, quem é Camille? Isso. Filha amada de Deus. Porque eu sempre falo que nada adianta o que eu faço, treinadora é só o que eu faço, não é quem realmente eu sou. Sou filha amada de Deus, filha de Aragão e El, irmã de Vicente e Bárbara. Sou treinadora comportamental de alto impacto, palestrante internacional, mentora e ajudo pessoas que têm realmente dificuldade em dizer não. Quem tá aqui online, aqui no chat, coloca aqui se você tem dificuldade em dizer não. Coloca aqui, eu tenho. Pode falar, tem umas aqui que tem vergonha, que eu já sei. Já estão aí, mas tem vergonha. Relaxa, você não está só nessa. Já me falaram em box. Então, você que tem vergonha, fique tranquilo, né? Pode continuar na nossa live. Mas você que tem... o Anderson está aqui conosco também. Nós conhecemos lá na Arrasta, né, Anderson? O André, nossos palestrantes, né? Da Arrasta para Cima. Ó, já tem uma aqui que já falou, eu tenho. Então, gente, fiquem tranquilos. Hoje nós vamos destravá-los, né, Camille? Com certeza. Eu sempre falo que o não, ele é fundamental na nossa vida, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade em dizer não e tem gente que não tem, tá tudo bem. Mas para você... A chata do não, essa sou eu. A chata do não. Eu acho incrível quem sabe dizer não, eu acho incrível. Quando a gente foi conversar desse assunto, meu marido falou assim, não, ela não tem problema nenhum com isso. Ele foi o primeiro a dizer. Você tem que conhecer a pessoa daquela, ela sabe. Né, André, aproveita hoje, aprende a falar não, porque aqui em casa é tudo assim. Minha filha vai perguntar alguma coisa, fala com a sua mãe, porque ela já sabe que eu já vou falar não. Então eu falo, me convença do sim. Pra mim é assim, entendeu, Camille? Você tem que me convencer do sim. E a Camille me convenceu de fazer a live, ó, tá vendo? Não foi tão difícil certeza. Assim, né? Com certeza. E o que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não pro outro. E tem gente que não tem, tá tudo bem. Mas pra você, olhando pra dentro da sua vida, você realmente sabe dizer não? Ai, eu sei sim. Porque eu fiz muitos
Foi aquela senhora do sim, sim, sim que Ai, oprimia. Como eu comecei, né, falando, eu bagunçava a agenda, eu oprimia a minha vida, eu oprimia a vida da minha família para honrar com aquele sim. Porque para mim, falou, tem que honrar com a palavra. Então, com eu certeza. sofria muito com isso. Então, assim, aconteceu várias coisas na minha vida que eu falei, não, eu tenho que mudar isso. E o falar não, ele não é fácil, porque é o que eu falei, assim, vira a senhora chatona, as pessoas falam, nossa, ela falou não, ela não vai em tal compromisso, ai, ela é tal, mas assim, a gente tem algo que é principal, primeiro conosco, o nosso comprometimento conosco, né? Depois com aqueles que estão conosco também, na nossa família. Então, o filho, na empresa. Então, muitas das vezes, pegar um contrato, por exemplo, falar, não, eu vou entregar para você amanhã. E você coloca a equipe inteira lá se matando. Então, é melhor falar, não, eu não dou conta, eu te entrego a semana que vem. Pode ser? Como hoje, né? Se uma pessoa hoje É. fosse assim, eu preciso de um logo para amanhã. É impossível, né? Eu posso até oprimir todo mundo, mas eu não vou fazer isso mais. Então, eu falei, não, se você quiser até a semana que vem, eu vou entregar o logo dos seus sonhos, vou fazer a sua marca, mas para amanhã já não é comigo. Então, se a pessoa realmente quer, ela vai esperar, né? Mas muitos têm aquela lado da ansiedade do outro, né? De querer, de não, eu quero o eu, e muitas vezes a gente se sabota e fala, tá bom, eu vou ceder, né? Então, isso é bem importante, né, Camila? Entender o que tá por É. trás. Eu queria que você falasse isso. O que tá por trás de tudo isso? Muita gente tem medo de ser rejeitado, de não ser amado porque falou não, né? E algo incrível assim na minha vida, eu sempre falo que minha vida ela é resumida realmente no poder do não. E eu era um tipo de pessoa que eu achava que as pessoas só gostavam de mim se eu fizesse tudo que elas queriam. Então eu tava sempre ali querendo agradar. E é exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade, acham difícil dizer não. Porque não quer desagradar o outro, não quer se sentir rejeitado. Às vezes já se sentiu rejeitado lá na infância, e tipo, cara, não é assim, né? E eu sempre falo bem assim, que as pessoas têm que gostar da gente como nós somos, e não pelo que a gente faz, nem pelo que a gente tem. Porque até o vídeo que você me mandou hoje, do Poder do Não, eu achei incrível. E ela falou exatamente isso, tipo, disse sim a vida toda, quando falou não, as pessoas começaram a se afastar. E é isso que realmente acontece. As pessoas só estão acostumadas a você agradar ela o tempo todo. Mas por que elas somem? Ah, porque elas me abandonaram? Não, é porque ela só estava com você pelo que você faz ou pelo que você tem, infelizmente. Porque se ela tivesse com você pelo que realmente você é, elas não teriam te abandonado. Então é isso que a gente tem que trazer para nossa vida. É muito engraçado quando você falou agora da questão das tarefas, é um ponto muito importante para ajudar a dizer não. Por quê? Porque quando a gente não sabe dizer não, a gente aceita qualquer coisa. E um dos motivos que afeta muito quem não sabe dizer não é a sobrecarga. Muito grande. Quer abraçar tudo. Por quê? Porque quer agradar o tempo todo o outro. Tá o tempo todo, não, eu tenho que pegar, porque senão as pessoas vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo. Cara, sério, antigamente eu era a pessoa mais amada do Brasil. Todo mundo me amava. Mas por quê? Porque eu sempre fazia tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. Isso me gerou sobrecarga emocional. Então chegou um momento que eu explodi de verdade, porque eu já não aguentava mais. Estresse. Eu até postei um vídeo esses dias e eu falei, cara, um dos motivos da gente ter estresse é porque a gente não soube dizer não, a gente já estava sobrecarregado. Ter tempo E pra uma hora a si, conta né, chega. Camille? É de falar assim, ter um tempo pra mim. É muito engraçado, né? Quando você fala assim, ah, vou na academia no meio da tarde, vou fazer tal coisa. E tem uma pessoa, não sei se ela tá aqui conosco, mas ela fala pra mim, Tati, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Eu falo, meu, é problema delas com Deus. Você precisa ter tempo para sua saúde. Se você consegue, tá agora à tarde fazendo, malhando, fazendo qualquer coisa, não importa o que as pessoas pensam de você. E sabe o que é engraçado, Camille? Quando eu chego nos consultórios e eu vejo aquela bagunça que eu faço a gestão, né, dos consultórios, eu dou a mentoria, para alguns médicos, eles não sabem falar não. Eles é o síndrome do boazinho, né? Aí eles falam, Tati, você resolve a bucha. Aí eu falei, ih, lá vai eu. E eu não tenho problema com isso. Então eu já chego com a equipe e falo, ó, vamos colocar as regras aqui agora. Gente, agora eu sou a nova gestora da clínica e bora lá colocar regras, porque não tem limites, né? Então a gente percebe que muitas pessoas que falam assim para tudo, ela não tem limite para nada.
né? Então, essa falta de limite, ela acarreta muitos e muitos problemas. E você deve ver isso diariamente nessa mentoria que você trabalha, né? De pessoas que sofrem porque ela não consegue falar sim para ela mesma. E para ela mesma ela fala não a todo momento, né? E o incrível é que, assim, que geralmente que não, essas pessoas que têm dificuldade em dizer não, tá o tempo todo culpando o outro por algo que não realizou. Não porque eu não fiz isso porque minha mãe disse isso que não era para eu fazer. Não, eu não entrei em tal empresa porque meu esposo, porque fulano, tá sempre achando um culpado para algo que ela não realizou. E a partir do momento que eu entendi que, primeiramente, quem precisa mudar somos nós, não é o outro. Tudo começou a mudar. Né? Tudo começou a mudar. Então, o primeiro passo muito importante que me ajudou e vem ajudando muitas pessoas, autorresponsabilidade. Você é o único que pode mudar a sua vida. Ah, mas fulano disse não. O problema é Mas dele. você, problema deles. O que é que acontece? É o que eu sempre falo. Autoconhecimento é a chave de tudo. Eu podia estar aqui passando 1 milhão de técnicas. Você vai fazer isso, isso, isso. Amanhã você não vai fazer. Porque você não sabe, às vezes você não sabe nem quem você é. Verdade. Né? Então tudo começa pelo autoconhecimento. De você olhar para dentro de você, você saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus valores. Porque é algo que importa muito quando a gente sabe os nossos valores, sabe? Porque assim, a gente vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai se bater com muita coisa boa. Mas se você não sabe nem onde você quer chegar, você não sabe nem o que é que você gosta, você vai aceitar, Migalhas, sabe? né? O Migalha. resto, né? O resto. E você também não é 100% com o outro, porque você não está dando 100% para si, né? Então, a gente só vai aquela coisa, né, do copo tá cheio. Então, às vezes a gente vê que as pessoas estão com o copo muito vazio, mas por quê? Porque ela coloca a expectativa dela no outro, né? Ai, o outro não fez Verdade. uma coisa para mim, o outro não fez. E aí a gente esquece de... o André, ó, já perguntou aqui o André. Camille, como descobrir o porquê eu não consigo falar não? Meu valor me impede disso? Às vezes é querendo, às vezes é muito. Às vezes não. Quando a gente vai olhar a nossa infância, é sempre voltado para isso. O que a gente escutou lá dos nossos pais. Deixa eu ver, deixa eu falar o que eu escutava muito. Principalmente na questão do falar. Quando você estiver no meio das pessoas, você fique calada, você não fale nada. Eu ficava na minha. Você não ouse. Essa frase é típica. Você não ouse. Tipo assim, você não ouse dizer que eu tô mentindo, algo desse tipo. E isso vai gerando. Nosso subconsciente, ele não entende. Entendeu? A gente não entende. E, às vezes, pelo fato da infância ser muito difícil, a gente não quer passar isso a vida toda. Então, tem horas na nossa vida que a gente fala bem assim, cara, tá, então eu vou ter que fazer, para as pessoas gostarem de mim, eu vou ter que fazer o que elas querem. Até a minha... Eu vou ter que agradar elas com tudo. É até incrível que um dia desse eu tava lembrando, né? Quando eu entrei nessa questão do poder do não, eu começo a futucar minha mente e veio muita coisa que realmente eu passei. E eu lembro que na escola, eu acho que era a 5ª série, mais ou menos, tinha uma colega, uma conhecida, que hoje não é amiga, é isso. Me fazia de gato e sapato, me fazia de empregada. Tipo assim, eu era empregada dela. Eu achava o máximo, porque eu tava sendo amada ali. Eu tava tendo atenção ali. O que que acontecia? Eu não tinha atenção em casa. Tipo assim, meus pais, eu não recebia meu carinho de meu pai. Meu pai, a forma de linguagem do amor do meu pai era de me dar presente. E pela falta daquele carinho, daquele toque, daquele amor dentro de casa que eu não tive, eu queria que as pessoas lá fora... Eu queria que as pessoas lá fora, elas me amassem. E no meu consciente, para elas me amarem, eu precisava agradar elas. Então, é muito voltado para a infância, André. É muito do que você passou, do que você escutou. Às vezes, não sei como foi a sua infância. Não sei se você foi uma pessoa que recebeu carinho, né? Será uma pessoa que realmente recebeu carinho dentro de casa. E nosso subconsciente, ele acaba aprendendo que para a gente receber carinho, a gente precisa agradar o outro. Sabe? É muito o que acontece, cara. É incrível. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não por isso, medo de rejeição, se sente culpado.
E assim, Caso Dani, fale não. abrindo aqui o coração, o André me conquistou porque ele foi um dos primeiros namorados que me falou não. Então, a maioria é só agradável. E acontece isso no relacionamento. Então, Sim. a gente sabe que tem pessoas aqui, eu sei, não vou ficar dando dicas, mas assim, que quer encontrar a pessoa, por que que não encontra a pessoa, por que que tem problema no relacionamento. E eu era essa pessoa que todos os namorados queriam me agradar. E aí, quando eu encontrei um que foi sincero comigo, André, vamos em tal lugar, ele não gosto, eu não quero. Eu falei, meu, esse é o cara verdadeiro, né? Comigo ele foi muito Já verdadeiro. aprendeu a dizer Ó, não. comigo é verdade, ele tá rindo, mas é verdade. Comigo ele foi muito verdadeiro e foi uma das coisas que me conquistou. Então, no relacionamento, muitas das vezes a gente se anula. Ai, você gosta de comer pizza? Gosto. Você gosta de ir no cinema? Gosto. Depois passou 3 meses e fala, meu, eu não gosto de ir na pizzaria, meu negócio é hambúrguer. Eu não gosto de ir no cinema, eu gosto de ficar em casa. E aí você fala, nossa, por que que o relacionamento, a pessoa mudou da noite pro dia? Não, porque ele mentiu para te conquistar, né? Então, É. o André falou, eu só digo que não, falo não, mas quando eu não quero, não quero. Quando eu não quero, não quero. Ele Uma empurra. hora tem que falar. É estilo eu no meu treinamento, no meu curso. Quando eu sou formada em engenharia civil, só que eu não exerço hoje, né? E aí, na hora, meu pai queria que eu fizesse direito. Só que, cara, eu sempre fui péssima em história. Eu falei, nesse momento, eu acho que foi o único momento que eu soube dizer não. Eu falei, não, vou para engenharia que eu gosto de cálculo. Bora, né, Né? Camille? Só, E, né? ó, a Mas gente assim, falando de relacionamento, ó, já estamos com mais de 100 pessoas aqui. Esse relacionamento, fala um pouquinho disso. No relacionamento, ó, o povo, né, gosta desse assunto. E a gente é o que acontece muito. O caso de Ana Hickman, sim, né? Que é o caso em alta. que tá aí bombando em alta. Uhum. Cara, nada acontece de um dia para o outro. Não. Uhum. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa que ela já sofreu um relacionamento abusivo. Hoje ela trabalha com mulheres que sofrem isso. Hoje ela tá 100% curada e tal. Ela falou bem assim, cara, não começa de um dia para a noite. E o relacionamento abusivo acontece justamente porque você não sabe dizer não. Chega um tempo que a pessoa, o cara faz bem assim, puxa seu cabelo, aí você acha que é brincando, aí leva, passa a mão na cabeça. Aí daqui a pouco dá um empurrão na sua mão, fala, não, foi sem querer. Uhum. Daqui a pouco vem um tapinha de leve na mão. Uhum. Daqui a pouco o negócio começa a ficar sério. Justamente porque ela não estabeleceu limites. Sim. Foi uma coisa que é bem interessante que ela falou, que assim, geralmente quando começa o relacionamento abusivo é sempre aquela historinha de começo de namoro. Tira esse short que tá muito curto. Você Tom não de vai sair voz, comigo assim, o tom de voz, que é importantíssimo também, né? Às vezes no começo né? do namoro ele vai mudar a voz, ele não vai começar com os empurrões, com as coisas, mas aquele tom de voz que muda, aquele olhar que muda. Gente, são sinais. É que a Camille está falando, eu acompanho várias mulheres, ajudo várias mulheres, e a gente percebe o quanto isso você começa a lembrar, trazer ela à memória, né, Camille? E ela fala, nossa, é verdade. É aquele tal dia aconteceu tal coisa. Então, repare esses sinais. Eu sei que quando a gente está apaixonado, a gente fica cega, né? Então, a gente começa a falar, não. Então, começa a reparar como que ele trata os amigos, como ele trata os familiares. Começa a entender, né, Camille? Quando que, às vezes, tem pessoas que ela engana por um tempo, mas ninguém consegue enganar por muito tempo, né? Uma hora a máscara cai. Uhum. É sempre uma coisa muito importante. Cara, quer conhecer um homem, quer conhecer uma mulher? Vê como é que ele trata o pai, como é que ele trata a mãe, Os como é que colaboradores trata os dele irmãos, os colaboradores. Nossa. ficam um dia na Porque não vai ser empresa. diferente com você. Fica um dia na empresa com ele. Ó, o Anderson tá aí, né? Boa noite, Anderson. Ó, a Mari falou, a Camila arrasa. E é realmente assim. Então, você começa a ver que a pessoa, quando tá um monte de post aí do marido da Ana Hickman, você percebe como ele falava com ela, como ele tratava ela. Então, não é algo assim, a pessoa tá junto e tem muitas pessoas que falam, nossa, mas 20 anos juntos, 20 e poucos anos, que a pessoa se anula a tal ponto que ela fala, não, a pessoa vai mudar e ela continua falando sim, e muitas se adoecem. A gente está aqui no nosso portal, a gente trabalha com doenças autoimunes, a gente trabalha com câncer, e as doenças emocionais não tratadas,
ela vai gerar uma doença. Então, gente, procure uma ajuda, procure um mentor, procure um psicólogo, mas não deixe, se você não tem coragem, né, de falar, a gente nunca tem coragem de falar com as pessoas próximas, né, Camille? Mas Sim. procure alguém para poder conversar desse assunto, para se abrir, né? O André falou, né? Tem os funcionários dele aqui, né? Inclusive eu sou uma delas que trabalha aqui com ele. Como trata, né? Aí ele perguntando, né, Claudinho, como eu trato bem? Não, pior que ele trata bem mesmo. Ele faz a gente comer demais, assim, é complicado. É Então, assim, ó, tudo demais é disfuncional. mas por isso que É, O Claudinho fica com ele lá todo dia, por isso que tá gordinho. Eu já não fico todo dia no escritório por causa disso, entendeu? Pra manter uma dieta amiga, saudável. eu já vi que eu não vou pra sua empresa nunca, viu? Porque. Mas eu sei dizer não, é diferente agora. Eu quero manter uma distância saudável. Então eu falo, não, eu vou malhar, eu vou ser fitness, né? Então eu prefiro ficar home office, que é que eu faço as coisas direitinho. Mas até nisso a gente tem que falar não. Porque assim, eu sei, é isso do comer mesmo, né? O outro quer que você coma coisas, que é o caso, né, da gente aqui em casa. Mas eu falo, não, hoje não, hoje vamos fazer tal coisa, né? Ver o nosso limite, porque se a gente fala assim para tudo, é o que eu falei, a gente vai trabalhar o quê? Prejudicar o quê? A nossa saúde, né? Uhum. Então é melhor trocar aí a noite na pizzaria e melhor na academia, viu, Claudinho? O Claudinho tá aí, ó. É olhar muito pra onde quer chegar, sabe? Tipo assim, é como eu falei, a oportunidade boas ela vai ter o tempo todo. Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos. É incrível. Você começa uma dieta, começa um plano alimentar, no outro dia, ninguém nunca fez bolo, mas aparece um bolo lá pra você. Você precisa dizer não. Você sabe que você precisa dizer não. Uhum, Ah, mas só um pedacinho não vai fazer diferença. uhum, Um pedacinho só não engorda. uhum. Mas naquele momento você precisa dizer o quê? Não, Não. eu amei essa plaquinha, ó que legal, gente, eu amei. Eu sempre André, falo assim, ó, leva ó, lá André, na raça. abre com essa placa. André, ó, vou comprar uma dessa pra você, ó. Camille, começa a vender, faz uma lojinha online que a gente vai Tem que se mandar comprar. pra Isala. É um gráfica top aqui de São Paulo, só esqueci o nome, mas é um gráfica top que fez pra mim. E é exatamente o que tem aqui. Quando a gente diz sim pro outro, a gente tá dizendo não pra gente. A gente tá dizendo não pra nossa saúde. A gente tá dizendo não para nosso relacionamento com o nosso filho, com a nossa família. Porque para tudo a gente precisa saber dizer não. Tudo demais é disfunção na nossa vida, sabe? Tudo demais. E o primeiro passo para ajudar a dizer não é justamente você saber onde você quer chegar. Ó, o André falou, Ah, ele quer, ó, top, pra André. levar na raça que ele vai comprar, já pode levar, Camille, manda ver. Bom saber, vou mandar fazer várias. Vou mandar fazer várias essas placas, eu amei. E é justamente isso. E assim, quando a gente começa a dizer não pro outro, cara, é muito libertador. A gente está preservando a nossa saúde mental. E a gente sabe que tem muitas doenças aí que é tipo tudo Psicossomático. sobrecarga. Tudo. Uma boa. A gente vai ver, acredito que é uma maioria, né? Uma boa parte. Quando a gente vai ver, tá com sobrecarga daquele nível, sabe? E é incrível, sempre por não estabelecer limite para o outro. Querer agradar o outro o tempo todo. Querer ser amado pro outro. Na parte de relacionamento, quando a pessoa começa a dizer sempre não, não, sim, 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 sim. Tem uma hora que ela não olha nem pra dentro dela. Não cuida da saúde dela. Porque só quer agradar o outro. Não, porque fulano, ele... Isso mesmo, Fê. Realmente, dizer não é um ato de amor para os nossos filhos. Nós temos que saber dar limite para os nossos filhos também. Quando tem que dizer sim, quando tem que dizer não. É sempre meio a meio. Porque assim, não demais Ah, eu sou 90% não é bom. E sim, do não. Eu sou 90%. eu sempre trago muito para mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre escutei muito não. Muito não, principalmente da minha mãe. Eu já era o contrário. Eu sei o que acontece. Minha mãe era muito liberal, Minha mãe não era. por isso. Por isso. Também não era. Ou seja, eu aprontava todas, eu fazia escondido, já que eu não podia, não tinha liberação dela. Ou seja, eu nem pedia, já fazia escondido. E é Né? e é até engraçado, Então, Camille,
que hoje, por exemplo, minha filha vai ficar com a avó, né? E ela fala algumas coisas. Eu falo, só vou deixar você fazer isso, só vou deixar você fazer isso. Eu falo, meu Deus, eu não posso deixar tanto com a avó, não, que a avó é meio doida. Ué, mas ela deixava você, mãe. Eu falo, minha filha é outra geração. Sua mãe, sua avó não sabia as coisas antigamente, não. Hoje tem internet, tem as coisas, tem perigo, então é outra geração, mas é engraçado isso, né? Cada um foi criado de um jeito, então isso que vai ter a nossa reação, que é o seu caso, né? Então, para você, teve, né? O André também teve uma mãe que tudo era. Para ele era muito não também, né? Então, por isso que ele tinha que sempre ceder, falar sim, conviver com outros irmãos. Então, quando você vive numa família grande, tem toda uma história por trás também, né? Então, por isso que hoje, quando a pessoa não consegue, ela precisa de uma ajuda, de alguém. Gente, a gente não é sozinho que a gente consegue se libertar, né, de tantas coisas que a gente viveu no nosso passado. Então, por exemplo, a Camille, ela vai ter técnicas, né, como mentora para caminhar com você, para você conseguir destravar. E quanto tempo, Camille, a pessoa consegue destravar e começar a mudar a vida dela e ela começar a falar não? Cara, como eu falei, o primeiro passo, autoconhecimento. Porque, tipo, não adianta eu chegar, vamos falar, vou começar hoje, você já vai, vou dar técnica, você vai aprender. Não, não vai aprender. Não vai. Eu, as pessoas que eu atendo, numa média de no primeiro mês, um mês após, fazendo todo o processo certinho, começa a dizer não. Só que é um processo, não é da noite pro dia que você vai falar não. Mudança. Eu sempre falo, como é que você sabe dizer não 100% ouço? Então, tem horas que eu me passo e não falo não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai lá e volta, sabe? E é muito incrível essa questão de mentor, porque tudo na vida a gente precisa ter mentor. Se a gente tá doente, a gente procura quem? O médico. Um médico. O médico é nosso mentor para nos auxiliar. Se a gente tá com alguma coisa mental, vai no psicólogo, terapia. Ele é um mentor naquela área que vai poder te ajudar. Você sozinho, você pode até chegar, mas vai demorar muito. Muita cabeçada. Então, dá muita cabeçada. E o mentor, ele diminui o tempo de processo. Diminui o tempo de processo. E assim, cara, o não, ele é muito libertador. Pra tudo na vida. Eu era uma pessoa que, por não saber dizer não... Nossa, tive a minha mãe aí, a Vigília, e você arrasa. Minha mãe é maravilhosa. Tá falando da senhora, só coisas boas. Ela falando da minha mãe. Tranquila. E por não saber dizer não, eu tava tendo muito problema. Problema dentro da empresa. Porque eu não sabia me posicionar. E quando você não sabe dizer não, às vezes você não se sente merecedora. Às vezes não, você não se sente merecedora, você não se sente capaz. Né? E a partir do momento que eu entendi, que eu falei, cara, eu preciso dizer não. Porque essa gente só aprende por forte impacto emocional. E eu aprendi no forte impacto emocional a dizer não. Só que a gente aprende a ficar meio assim, será? Minha mãe próxima semana tá aqui comigo, em São Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela vai vir no domingo do Arrasta. No domingo do Arrasta. Conhecer a senhora lá, hein? Bora lá. Com certeza. E é muito incrível a evolução das pessoas, senhora do não, top. Sim, verdade. Depois de toda a jornada, aprendendo a dizer não. Hoje eu não me chamo mais Camille. Eu me chamo Senhora do Não. Justamente porque eu ajudo pessoas a dizerem não. Não só o não para o outro, mas sim o não para si. Que é libertador. E de você realmente olhar para dentro de você, primeiramente. Porque você precisa, até teve uma parte que você falou daquela coisa de tipo, do relacionamento. Vamos comer pizza? A pessoa sempre dizendo sim, sim, sim. E eu era assim. Eu não curtia muito fígado. Vamos comer fígado? Eu falava sim para agradar o outro. Eu comia pulso para agradar o outro. Então, assim, eu vou deixar até uma atividadezinha para quem está aqui presente na live. Comece a fazer pequenas perguntas para você. O que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de beber? O que é que eu gosto de fazer nos momentos livres? O que é que eu gosto de... Começa a fazer essas perguntas. Porque aí você já está começando a praticar o autoconhecimento, a olhar para dentro de você. Para quem está aqui na live, já pegue agora, assim que saírem da live,
mande mensagem para 3 pessoas perguntando suas qualidades e os seus defeitos. Por quê? Porque quando a gente não se conhece, a gente às vezes só olha para os defeitos, cara. E se olha, esquece que nós temos qualidades. Se cobra muito, né, Camille? O André falou, ó, Sim, verdade. na sua opinião, a forma de dizer não define o resultado? Nossa, depende demais da conta, depende da situação. E uma coisa, porque assim, ou não, depende muito da situação. Depende de como você fala, sabe? Depende, tudo depende, porque assim, veja só, o não ele é visto muito como rejeição. E o que eu trago pra cá é que o não, ele é algo positivo. Então, assim, tudo depende da forma que você vai falar o não pro outro, sabe? Por isso que eu falo muito da questão do não positivo, de você não dizer não diretamente. Você fala um sim. Vamos lá, a regra do sim, não sim. Você tá dizendo não, mas você não tá rejeitando a outra pessoa. Naquele momento a pessoa não vê como um algo, então depende muito. Mas é. O Anderson Agora, perguntou, define muito. como parar de ser vítima do sim? O Anderson perguntou. Primeiro, vamos lá. Como parar de ser vítima do sim. Primeiro, olha pra dentro de você, porque como eu falei, não adianta, eu podia dar 1000 técnicas aqui. Não iria praticar nada amanhã. Porque podia até falar um não, sabe? Tipo assim, vou falar não amanhã. Mas, sabe, no fundo, fica mal. Poxa, fulano ficou mal porque eu falei não. Ô, Camila, eu vou falar o que o André fala, tá bom? O André fala assim, vou pensar, vou conversar com a minha esposa. Aí ele volta depois e fala assim, a minha esposa falou não, entendi. Isso é legal, porque é o seguinte, quem não tem dificuldade de dizer não responde muito por impulso. E não para pra pensar. E uma das formas de ajudar a dizer não é justamente, tipo assim, a pessoa fez uma pergunta e você não sabe o que responder, você não quer dizer não. Ei, eu vou pensar, daqui a pouco eu te digo a resposta. E aí você cai em si e responde. Mas não E joga a culpa no outro, né, Camila? Fala que é o outro. E não joga a culpa no outro, cara. Não Por isso joga. É o segundo passo, a autorresponsabilidade. ele falou, a minha esposa que disse, então eu sou a chata em todas as situações. Por causa disso, porque ele vai lá e fala, minha esposa falou que não. Então, por exemplo, a agenda, né? Aí, realmente, a agenda a gente vê junto, mas muitas vezes fala assim, vou conversar com a minha esposa. Aí ele volta, a minha esposa disse não. Aí o pessoal fala, poxa, Tati, nunca dá, nunca sei. Eu falo, nossa, eu não tô nem sabendo a situação, né? É. Viu? Então, assim, começa a fazer pequenas perguntas para você. Começa a você se conhecer. Porque também não adianta você falar não amanhã e você se sentir mal com aquele sentimento de culpa por dentro. Que é o que muitas vezes acontece com quem tem dificuldade de dizer não. A partir de amanhã eu vou começar a dizer não. Aí falo não. Mas por dentro tá se matando, porque fulano vai se sentir culpado, fulano vai ficar muito triste comigo. Fulano não vai me amar mais. Então o primeiro passo é você começar a praticar o autoconhecimento. Você começa a praticar os seus... buscar saber os seus valores, suas qualidades, seus defeitos. Não tem coisa melhor do que perguntar a pessoas próximas. Porque quando a gente não se conhece, a gente nem vê, não vê nada, a gente não vê nada. Eu mesmo quando perguntava, Camila, quais são as qualidades e os defeitos? Eu mesmo não sabia de nada, gente. E é incrível isso. Até teve uma vez, eu estava lendo um livro, acho que o nome do livro é 21 dias de metanoia. Eu acho que é um negócio desse. Um livrozinho pequeno, daquele J. Bispo. Um bispo aí. E aí, tinha bem assim, enquanto você não sabe o significado do seu nome, você não sabe verdadeiramente quem você é. E eu fiz, caramba, e aí eu fui pesquisar o significado do meu nome. Camille, mensageira. Aí eu também curto. Aí eu fiz, será que uma mensageira, ela merece ser rebaixada? Será que uma mensageira merece estar vivendo, realizando o sonho dos outros e não realizando os seus próprios sonhos? Então pesquisa o significado do seu nome, porque diz muito sobre quem você é. Começa a fazer pequenas perguntas, o que é que você gosta, o que é que você gosta de fazer. Porque enquanto você não souber quem você é, você não vai conseguir dizer não. Pode até conseguir, mas vai ser muito doído, vai ser muito sofrido. E é um Então, começa a praticar o cuidado.
é cura. Primeiro a gente se cura para poder curar outros. Então a Camille está falando que ela viveu esse processo de cura, ela passou por tudo isso. Camille, eu aprendi assim, o bem mais precioso que eu tenho é meu tempo. E eu sou daquelas que demite até cliente. Então eu falo assim, não dá mais. Às vezes o André fala, meu Deus, outro, né? Tipo, hoje, essa semana demite 3. Como assim? Porque se tá custando meu tempo, se tá indo além, tem um acordo, tem um contrato, se a pessoa contrata uma coisa e ela tá fugindo daquilo, ela tá querendo. Não, tem algo de errado. Então alguém vai ter que pôr limites aí. E muitas das vezes você precisa falar para aquele cliente, não dá mais. Não vamos mais caminhar juntos, porque senão vai afetar o quê? Nossa amizade, nosso relacionamento. Então, só que para algumas pessoas é muito difícil esse assunto. A demissão de, às vezes, um funcionário dentro de uma clínica é muito difícil, só que aquele funcionário, ele suga, ele se aproveita, né, do doutor, ele faz o que quer, e aí vira um relacionamento tóxico. E nós vivemos muito isso de relacionamento tóxico e vive de aparência. E essa é a pior coisa que existe, gente. É viver de aparência, viver para agradar o outro, né? E agora, quando você se coloca, uma dica que eu dou para vocês é se colocar no lugar do outro. Peraí, tá certo isso que ele tá fazendo, né? Tá além do trabalho, ele tá pedindo maiores coisas, já foi entregue, não quer pagar mais, tá explorando. E, opa, não tá certo. Não vamos fazer isso. Por isso que, assim, uma coisa que eu sempre falo, faça contrato do que você faz. Porque palavras as pessoas esquecem, né? Tá aqui o Anderson que trabalha com imóveis, trabalha com diversos corretores, diversas pessoas. Então, quando você coloca ali, você explica, olha, depois tem um código de ética e conduta, que trabalha com isso, coloco essas regras. Aí fica mais fácil para nortear as pessoas. E quando ela não tem um norte, quando ela não se conhece, ela não tem princípios e valores, ela não sabe o seu propósito, ela vira o quê? Protagonista da vida do outro. Né? O André fala assim, ó, tem uma frase que traduz exatamente nossas decisões. Quantos nãos cabe dentro de um sim? É exatamente isso, né? Se eu trabalho com liberdade digital e a pessoa está me oprimindo, opa, tá alguma coisa errado, né? A mentoria, a gente vai conversar na mentoria. Então, não é assim, a pessoa do nada, ela liga para você, você atende. Você tá com a sua família e a pessoa tá lá. E você está roubando o tempo de quem? Muitas vezes está roubando o tempo das pessoas que você mais ama. Você está falando não para as pessoas que estão assim do seu lado. Para quê? Para agradar aquela pessoa que vai trocar por você para o primeiro centavo mais barato, ela fala, não, vou para o outro mais barato. E aí você fica frustrado, fala, poxa, me dediquei tanto. Aí chora, né, Camille? Me dediquei tanto. Não, acontece muito. Acontece muito também na questão de fluxo colaborador dentro da empresa. Não, eu não posso perder esse emprego, porque é o que eu sustento a minha casa, é o que eu sustento a minha família. E aí o chefe tá ali, só empilhando coisa. Ei, vem um sábado, vem trabalhar, vem não sei o que lá. E aí ele tinha, vamos supor, ele tinha algo marcado com a família, um jantar com a família e os filhos. Tá certo, eu vou. Aí desmarca com a família e os filhos, para não perder o emprego. E aí quando chega um tempo, tem uma hora que a pessoa ela não aguenta mais. Tem uma hora que ela dá realmente aquele chega. Aí fala, né? ainda não dizer, não entendi, não. Ou senti, o que foi que aconteceu? Que, Fiquei assim, sabe? tô com problema de estômago, tô com problema de tanta coisa, tô com problema de tendinite. E ela não entende o porquê que ela chegou ali, né? Aquele acúmulo. Então, a gente está trabalhando aqui nesse portal Momento de Saúde de muitas doenças e muitos acontecem porque você não viu, você não parou, né? Você não deu um basta. E essa desculpa é uma desculpa que a pessoa dá para si mesma, né, Camille? Eu preciso disso, eu necessito, e fica aquele apego, né? Esse apego, ele é emocional, Camille, ou é financeiro, né? Você realmente fala, não, é financeiro ou é emocional? Como que funciona aí? Como eu falei, tudo demais é disfunção. A partir do momento que você tá num negócio que tá consumindo sua energia, corra. Não tem porque. Ah, é porque é financeiro. Eu sempre falo assim, que Deus, primeiro assim, Deus, ele não quer que a gente viva nas piores situações, ele quer a gente para as melhores situações. Mas se você tá vendo que aquele momento não tá dando para você, eu tô com um problema financeiro. Cara, Deus, ele vai abrir portas.
Ou será que para você vale muito mais dinheiro do que uma saúde estabelecida, Nossa, Nádia, né? olha, uau, a Nádia que falou, ó, dizer não é libertador, as pessoas só fazem conosco aquilo que me permitimos. A Nádia é aquela minha mentora, minha ajudadora, né, Nádia? E é assim, e ela é muito legal ter pessoas assim conosco. E muitas das vezes a Nádia pede alguma coisa e eu falo, Nádia, não vai dar. Não vai dar. Como assim? Nádia, hoje não dá. Porque assim, se a gente fala assim pra amiga, eu amo ela é minha amiga, assim, mas se eu falo para ela assim, eu sei que eu vou bagunçar um monte de coisa lá atrás, né? Então a gente Sim. precisa de pessoas que nos amam realmente, ela vai estar conosco, ela não vai deixar de nos amar porque a gente falou. Ah, não, André falou tudo que é demais que não seja Deus. E a idolatria sempre é. A gente coloca ídolos, né? Caixa de ídolos. E a gente começa, o ídolo é o trabalho, o ídolo é a malhação, o ídolo é tantas coisas, né? Os estudos, às vezes se oprime para tantas coisas, para uma posição. E aí você fala sim para tudo porque você quer manter naquele lugar, né? Mas muitas vezes aquele lugar Deus não quer para você. Você tem que entender também, Uhum. né? Aqui não é, ó, a Camille saiu lá do Sergipe, tá aqui em São Paulo, né, Camille? Tá aqui e olha só Há como uns 2 meses, longe. justamente, porque eu sempre falo que assim, o que eu tô aqui hoje não foi pelo sim que eu dei, e sim pelo não que eu falei lá atrás. Eu não comecei a falar não, não foi, há uns 3 meses atrás, eu palestei lá em Portugal. Eu não estava lá em Portugal, não foi pelo sim que eu dei, mas sim pelo não que eu falei. Né? Sim pelo não, eu tenho empresa familiar lá em Sergipe. Teve hora que eu pensei, peraí, Camille. Até hoje eu ainda fico brigando ainda com minha mente. Falei, peraí, Camille. Tudo bem, tá acomodada, tal, assim, assim, assado. Mas tem uma hora que a gente vê que dinheiro, muitas pessoas colocam o dinheiro acima da saúde mental. Cara, não vale a pena. Não vale a pena, sabe? E, e quando você começa a dizer não, você começa a viver coisas incríveis na sua vida. Você começa a viver realmente o que Deus colocou pra você, sabe? E hoje eu posso dizer que eu tô vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. Mas que eu comecei a viver depois que eu comecei a me posicionar. Como o nome dela? Como a Nádia falou. Cadê? Dizer As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. E é verdade. É verdade. Como a gente falou, relacionamento abusivo, ele só acontece porque o outro ele permite. Porque a partir do momento que ele estivesse ali, tivesse estabelecido um limite, se posicionar e dar limite não quer dizer que você vai largar a pessoa lá atrás, não. Mas quando você passa a fazer isso, as pessoas passam a te valorizar, as pessoas a te respeitar, né? A te respeitar. Então, tudo que acontece. Ai, minha mãe, aí. A prova viva aqui é ao vivo, tá? E assim, o que a gente tem que falar para as pessoas é o seguinte, que o outro ele tem que gostar da gente como nós somos. Não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente tem. Porque quando o outro, quando a gente tá acostumado muito a dizer sim, ah, sim pra isso, sim pra isso. As pessoas elas estão gostando de você pelo que você tá fazendo. Mas será que quando você dizer um não, ele vai continuar fazendo a mesma coisa? Ou ele vai se afastar? Ou ele vai sumir? Por isso que eu sempre falo que assim, eu quero pessoas na minha vida que estejam comigo por quem eu sou. Ah, eu vou precisar. Não, você não vai precisar mudar, você precisa ser quem você é. As pessoas precisam gostar de você do jeito que você é. Ah, mas não tá agradando ele. Problema dele. Problema dele. Né? Aí a gente primeiramente olha primeiro para dentro da gente, dentro de si. Entendeu? E não querer agradar todo mundo. Nem Deus agradou todo mundo, quem somos nós queremos agradar. E muitas vezes a gente vive nesse ciclo, né, Camille, de querer agradar as pessoas. E aí a Camille não falou a palavra real, mas eu vou falar, você vive com pessoas falsas ao seu lado. Então é aquela amizade falsa, aquele relacionamento familiar falso. A gente até tava brincando esses dias, eu e o André. Imagina, né, se montar um de final de ano, que né, as pessoas se encontram, mas se a família, se um familiar falasse realmente o que pensasse do outro, né? Então a gente vive muito assim, aquele relacionamento de
de aparência. Você senta na mesa com o outro, mas você não é verdadeiro, porque você não fala do que você sente, você tem medo, né, de ser julgado, medo de não ser aceito. E isso você vai carregando, né, que é a palavra-chave. Ela tá aprendendo isso com você. E é realmente, às vezes, alguém tem que mudar, alguém tem que se posicionar na família para mudar os outros, para ajudar os outros. E por isso que Deus coloca, né? Você hoje é a senhora do não para ajudar muitas e muitas pessoas. E por isso que a senhora empresta ela pra gente, viu? Emprestado, já era. Fizesse essa transformação na sua vida. Então, Deus, ele permite a gente passar por algumas provas, né? Que fala provações, para a gente chegar onde chegar para ajudar outros. O André fala assim: se Eva tivesse assistido essa live e falasse não para a cobra, a gente estaria hoje no céu. É verdade, ó. Se Adão e Eva tivessem assistido essa live, ó, seria bem diferente. Mas a gente veio, né? Porque o pecado habita em nós. Então a gente quer muito agradar o outro, quer ter uma autoimagem, quer, né? Às vezes nós falamos coisas nas mídias sociais, a gente perde um monte de seguidor porque a gente falou alguma coisa, a gente teve uma postura, né? Então não é fácil, não é fácil a gente colocar a cara aqui e falar a verdade. Até a Lilian tá rindo aí, ó, tá todo mundo aqui hoje, hein, gente? Ô, gente, Mas, fiquem à vontade. isso é uma coisa que acontece muito da questão do não, pai e filho. Muito. Uhum. Nossa, o que acontece? Nossos pais eles estão dando o melhor que ele pode. Uhum. Mas, como a gente falou, tudo demais é disfunção. Uhum. Tudo demais é disfunção. E tem horas que a gente precisa dar limite pro outro. Uhum. Né? Precisa dar limite pro outro. Porque lá na frente a gente vai ver as consequências daquilo. Né? E, nossa, é onde a gente mais vê. É onde a gente mais vê. Mas assim, que vocês coloquem na mente de vocês que nossos pais, eles estão dando o melhor que eles podem pra gente. Uhum. Ah, mas ele me disse não, ele não gosta de mim. Não, ele te ama de uma forma incondicional. Não, não, não é um... Por isso que é assim, o não, ele é tido muito como rejeição, porque tudo depende da forma que você fala ou não. Não, não sei o que ela, não. Minha mãe antigamente era bem assim, ó. Minha mãe, vou sair para um canto. Não. O não dela, eu nem perguntava nada. Minha mãe, o não dela, eu fiz. Aí eu fazia escondido. Eu fazia escondido, porque não deixava fazer. Bem que não tinha mídias sociais naquela época, né? Você imagina. É, graças a Deus. Então, assim, é muito da forma que você fala. As pessoas veem um não como rejeição, como você está rejeitando o outro, né? Ela aí rindo, porque também é verdade, tá vendo? Mas assim, obrigada, mãe, porque se não fosse os nãos que você me deu lá atrás, eu não estaria hoje ajudando outras pessoas a dizerem não, né? Então tudo na vida tem um propósito. Às vezes lá no momento a gente não entende. Lá atrás, no momento do ato, a gente não entende. Mas depois a gente começa a entender que foi importante para o nosso crescimento, porque se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui hoje ensinando pessoas a dizerem não, foi porque lá atrás eu recebi muito não. Eu dizia muito sim para o outro, para querer agradar o outro, né? Escutei muito não, então eu fazia sempre o que os outros queriam para mim. Em amizade, em tudo. Sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz muito, tanto que eu era queridinha. Tanto que meus irmãos sempre falam que eu sou a queridinha de minha mãe. Hoje não, eu sou a chata. A chata. Não, eu sempre fui te dar como uma queridinha, porque eu sempre fazia tudo que ela queria. Mas é aquela coisa, né? Quando você encara igual é assim, né? Quando eu falo, aí, André, pode entrar na fila, é mais uma. Até brinco com ele, né? Se fosse aquela época do Orkut, já tinha mais um fã-clube, né? De você não ligar, porque você entende o porquê você falou aquele não, o porquê você teve que falar não. Então, quando você está bem com si mesmo, quando você está bem com Deus, é o que eu falo, a opinião dos outros, meu, e em família. E lógico, as decisões que você toma tem que ser em família. Então, não dá para falar assim, eu vou fazer igual hoje. Para mim, tá aqui na live, o André teve que estar com a Yasmin, a gente tem que negociar. Então, eu falo assim, eu falei sim para a live, mas peraí, e aqui? Né? Então, assim, é quando a gente. É um acordo que a gente faz. Então, tudo tem que ter o diálogo, tudo tem que ter a conversa com aqueles que estão conosco. Então, para você vir para cá, eu não sei como que você fez com seus filhos, mas assim, tem alguém que te dá um suporte, né? Então, você precisa de um suporte para você viajar.
alguém te dá um suporte. Então, muitas das vezes a gente não divide isso e vai fazendo isso num casamento, num relacionamento, isso pesa muito. Isso dentro de uma empresa, numa equipe, né? Onde o outro não faz, vai passando pro outro, passando. Fala, opa, tem algo de errado, né? Outro dia eu tive que conversar com uma pessoa e falou, opa, você tá mudando as funções, né? Calma aí, cada um tem o quê? Tem o seu limite, cada um tem a sua obrigação. E aí tem pessoas aqui que eu sei que ela não fala não, e aí ela faz o que é o serviço do outro, porque ela não sabe falar não. E tudo é voltado para a comunicação, sabe? Quando a gente conversa com o outro e fala, cara, eu tô sentindo isso, isso, isso. Ele não vai achar você pior, não vai achar você melhor, não vai achar você que você é uma fraca. Tudo é comunicação. Eu vou dar um caso de uma amiga minha. Ela é palestrante também, ela palestra hoje para relacionamentos. E ela fala exatamente sobre a vida dela. Ela vivia um relacionamento de cárcere privado, dentro de casa. O cara não deixava ela sair, super ciumento, assim, assado. Literalmente em cárcere privado. E ela sempre na dela, teve uma hora que ela fez, chega, tomou um monte de remédio pra tirar realmente a própria vida. E aí tá bom, daqui a pouco, depois de um tempo, tal, graças a Deus, não teve nada pior. Chegou um tempo que ela chegou, conversou com, ela falou, cara, eu preciso primeiramente olhar pra mim agora. E começou primeiramente a mudar, porque a gente não vai mudar o outro, o outro só muda depois que nós mudamos. O outro só muda depois que nós mudamos. E quando ela começou a mudar, que conversou com ele, cara, ele mudou de uma forma que você olha. Eu já acho incrível o relacionamento deles, mas ninguém sabe o que eles passaram lá atrás. E ele falou bem assim: eu dava aquilo porque eu achava que era o melhor pra ela. Eu dava aquilo era o melhor que eu tava dando pra ela. E o que eu quero deixar aqui pra vocês, que a partir do momento que ela mudou, ele mudou. E a partir do momento que ela conversou com ele e falou, não, olha, eu tô sentindo isso, 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 isso. Ele fez, peraí, então eu tô agindo errado. Às vezes, uma simples conversa que você conversa com o outro para dizer o que é que você está sentindo, tudo muda. Porque o outro, ele tá dando. O outro, ele sempre vai dar o melhor que ele tiver para dar. Sempre vai dar. Ele acha, né, que tá dando. Porque acha que tá dando o melhor pro outro. Mas às vezes o outro não. Você só tá estragando o outro. Mas se você não conversa, tem até uma história de um cara, de dois senhorzinhos. Tem até a história de dois senhorzinhos que era bem assim. Eram dois casais de idosos, e aí a pessoa, alguém de fora falou bem assim: cara, que lindo o relacionamento de vocês. Qual é o segredo de passar tantos. Não sei se você já escutou essa história. Já escutou? Mas pode contar. Conta aí pro pessoal. Ah, não sei. Conta o segredo de passar tantos anos juntos tal. Aí ele falou bem assim: o segredo é porque quando eu recebo o pão, eu como a casca e dou o miolo para ela. E aí foram perguntar a ela, e você, Maria, qual é o segredo de passar tantos anos com o seu esposo? É porque quando eu pego o pão, eu dou o miolo eu dou a casca, eu dou a casca para ele, não, eu como a casca e dou o miolo para ele. E dou o miolo para ele. Aí perguntaram, poxa, mas por quê? Tá, eu falei, então, porque eu tô dando o melhor. A parte que eu mais. O João falou, porque eu tô dando. A parte que eu mais gosto é a casca. E eu tô dando a casca pra ela. E a Maria falou: a parte que eu mais gosto é o miolo. E eu tô dando o miolo pra ele. Já pensou se eles tivessem tido uma conversa do que um gosta e do que o outro gosta? Se já estavam vivendo 100 anos, iam viver 200, 300, Eu sabe? gosto, Camille, não sei se você já leu, As Cinco Linguagens do Amor, porque cada um é de um jeito e você entende como é amar para o outro, né? Então, por exemplo, eu sou daquelas que amo dar presente. Para mim, e aí tem pessoas que não entendem aquilo como amar, né? A outra é dons de serviço. Então, eu me sinto amada quando o André lava a louça, entendeu, André? Pode lavar a louça hoje. Então, é assim. Olha os toques já, viu, André? Já vá pra cozinha logo, já compra quando acabar a live, tá tudo limpo. Quero só ver, vai estar aquela bagunça. Então, assim, cada um é de um jeito, só que a gente ama o outro como a gente quer ser amado, e por isso que o negócio não dá certo, aí vira aquele ciclo, né? E quando a gente senta, conversa, a gente trabalha com bastante aconselhamento, discipulado de casais. Então, quando a gente senta com um casal e a gente começa um falar do outro, né? O que gosta, falar de si.
E muitas vezes, como você falou, a pessoa não se enxerga. Você senta com um casal para conversar, ele se anulou. Muitas pessoas, ela não sabe, né? O André falou que aprendeu a dizer hoje não, então ele nem vai lavar a louça, tá vendo? Ó, que maldade. Justo hoje, Quero ver se no dia do justo arrasta, hoje, quero ele vai ter dito muito não. Mas é assim, quando a gente senta com a pessoa, a primeira coisa que a gente vê, a pessoa se anulou, ela não tem mais identidade, ela não sabe quem é ela não sabe os gostos dela. Então, como a Camille falou hoje, no começo da live, vai estar gravada essa live para vocês ouvirem quantas vezes necessário para passar para outras pessoas, mas para você começar a fazer esse exercício de se autoconhecer, de entender, peraí, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Né? Quais são meus gostos? Coisas simples que às vezes você fala, nossa, eu gosto tanto de manga, faz tanto tempo que eu não sento para chupar uma manga, porque eu não tenho tempo, né? Eu gosto de cozinhar, mas faz muito tempo que eu não sento para fazer um bolo. Então são coisas que você vive a vida no automático e a vida passa, gente. A gente tá aqui, quando você sente a pessoa tem um diagnóstico, o que ela mais se preocupa? O tempo. O que eu fiz da minha vida? E ali ela começa um ciclo. A maioria das lives que vocês podem assistir, que eu faço aqui com pacientes, eles falam isso, que ali virou a chave da vida dele. Que ele falou, opa, quanto tempo de vida eu vou ter? Como que eu vou melhorar a minha vida? E ali, muitos têm uma qualidade de vida depois de um diagnóstico. Porque ali é onde vira a chave mais fácil. A gente não precisa chegar nesse momento para virar a chave, né, Camille? É uma coisa muito engraçada, que assim, foi uma chave até que pra mim virou uma vez que eu escutei. Quando muita gente, quando as pessoas falam assim, gente, quem acha que tempo é dinheiro? A gente vê muita gente falando que tempo é dinheiro. E aí, eu fui uma das que levantei, né? Tempo é dinheiro. Ele falou, não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. O dinheiro, você pode perder, mas amanhã você pode conquistar. A vida, ela passa, ela não volta. Ela não volta. Então, assim, aproveite hoje. Fale o não que precisa ser dito hoje, para você começar a realizar os seus sonhos, começar a realizar aquilo que você quer para sua vida. Sabe que você é o único que você pode mudar a sua história, não é o outro que vai mudar. A partir do momento que você muda, o outro ele muda. É incrível. Incrível, é incrível. Eu sou a prova viva disso, de que quando você muda, o outro muda. Minha mãe tá aqui, então provavelmente ela vai confirmar. Minha mãe, eu sempre falava bem assim, não vou dar carinho pros meus pais porque eles não me dão, porque meu pai ele sempre me deu carinho dele era a forma de dar presente. E eu sou muito do toque, da afirmação. E eu falava, não vou dar porque eles não me dão. Cara, a partir do momento que eu comecei a mudar, que eu comecei a dar, eles mudaram. Só pra você ter ideia, meu pai passava direto e não falava. Falava, ei, volta e venha me dar um abraço. Né? Né? Então, O slogan assim, da nossa empresa é isso: a maior moeda de valor do mundo é o tempo. Da Fast Medicamentos, esse é o slogan. Porque quando a gente conversa com qualquer paciente, se ele pudesse, muitos têm muito dinheiro, mas o dinheiro não compra o medicamento. Muitos falam, se eles pudessem comprar algo, seria o tempo. Era ter mais tempo para dar aquele abraço, para fazer aquela ligação. Então, gente, não deixa para depois não, o que a Camille está falando aqui. Quando ela mudou, né? Ela mudou primeiro e ela começou a dar amor, né? Ela começou a amar, independente que se o pai dela viveu outro ciclo, que ele não aprendeu, ele era outra geração, né, Camille? Ainda mais no Nordeste, os princípios e valores diferentes, né? Então, hoje a gente vive uma geração. Também, a gente vive uma geração tecnológica também, né? Um tá de um lado, né? Cada um aproveita o tempo, não deixa passar, né? Que a gente não sabe. Todo dia a gente trabalha com pacientes que faleceram, esse é o nosso dia a dia, né? O óbito. E muitos a gente vê por isso que tantas pessoas no velório tá cheio de flor, por causa do que? Do remorso, do que não fez, né? Então tem muitos mais flores no dia dos finados do que no dia das mães, do que no dia dos pais. Então não deixa isso não, gente. Vamos aproveitar, a gente tá no final do ano.
está praticamente entrando no último mês do ano, né? Chegando no aniversário de Jesus. Muitos vão se encontrar com a família e tem aquele relacionamento difícil. Faz diferente esse ano, né? Conversa, libera perdão, ame aqueles que nunca vão te amar, que vão, né, vão te julgar, mas é problema deles com Deus. E também, assim, não vá em lugares que você não se sinta bem, não se sinta amada, não se sinta acolhida. Você precisa de um preparo, de uma estrutura, né, Camille? Emocional, psicológica, até fisiológica, que a Ana está aqui com a gente também, para você conseguir enfrentar algumas coisas. Por isso que, assim, como a Camille falou, sozinho, gente, é muito mais difícil. E eu queria até perguntar, Camille, para você falar para o pessoal que está nos ouvindo, como que é a sua mentoria? É em grupo, é individual? Aonde eles te encontram? Hoje eu trabalho com mentoria individual, porque eu sempre falo que assim, eu vou estar ensinando para o outro aquilo que eu aprendi. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito do que o outro me segurasse na minha mão. Ah, mas não, eu gosto muito do individual, para realmente segurar na mão, sabe? Para realmente estar andando junto, degrau por degrau. Eu até uns 2 semanas atrás eu estava com mentoria em grupo, mas eu falei, cara, vou encerrar em grupo, vou entrar só na individual, porque eu quero estar junto, eu quero realmente segurar na mão e subir degrau por degrau com ele. Porque eu sei que não vai ser fácil. A gente dizer não, depois que a gente aprende a dizer não, não é fácil a consequência que a gente vem de lá para cá. Mas quando você tem um mentor para segurar, para te apoiar, fica tudo muito mais simples. Quando eu comecei a dizer não, eu não tinha mentor, então eu sei o quanto é difícil depois que as consequências do mundo que vem de lá para cá. Por isso que hoje eu decidi que eu vou, hoje eu só faço mentoria individual, justamente para conseguir segurar na mão e principalmente nos momentos difíceis, que vai ter momentos difíceis, não vai ser sempre a mil maravilhas de tudo perfeito. Não, não vai ser. Vai ter momentos que você vai chegar lá na frente e vai falar, desisto. As pessoas estão fazendo, desisto, mas eu vou estar ali para falar, não, você não vai desistir. Você vai chegar até o final. Pode entrar lá no meu Instagram, lá na minha bio, tem meu WhatsApp pessoal. Lá Fala aí para quem o direto, podcast, porque eles vão ouvir depois, então pode falar isso no Instagram. certo. Meu Instagram é @eu sou Camille Brito. Camille é com 2 L e Y no final. Brito. Top. E, gente, Pode falar. vocês também, né, que estão com vergonha, né, de perguntar, que a gente está com mais de 100 pessoas na live. Vocês que querem chamar a gente em inbox, pode ser no portal Momento de Saúde, no meu da Believe, da Camille. E quem tem vergonha de você chegar até a Camille, pode passar para mim, eu passo para ela. E a gente está aqui para ser isso, estou aqui para fazer a ponte, estou aqui para ser o elo, para fazer network, para ajudar você. Mas o que a gente quer fazer, gente, não deixa para 2024, não. Coloca isso, né, como um ciclo, como um marco na sua vida. A Camille está aqui testemunhando da vida dela e você pode mudar. Você pode começar um 2024 diferente, né? Então não procrastina mais com você mesmo, né? Pare de se auto-sabotar, de falar não para você mesmo. Ai, não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Já viu quantos nãos você fala, né? Então tem gente que vive nesse ciclo. Então queria falar para vocês, encorajar vocês, por isso que eu trouxe a Camille aqui no Momento Saúde, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam da ajuda dela. E Camille, nem parece que já passou 1 hora aqui do nosso bate-papo, né? Foi rápido. E 118 pessoas ainda online, né? 118, o pessoal gostou. Com certeza pode voltar mais vezes, o pessoal curtiu. E Camille, fique à vontade em encerrar a live, falar o que Deus tocar no seu coração, deixar uma mensagem, o que você quiser. Fica bem à vontade aí. Top. Primeiramente, agradecer a todos os 119 participantes, a todos que entraram, a todos que saíram. E que eu possa ter agregado um pouquinho na vida de vocês. E que qualquer dúvida pode mandar mensagem. Eu sei o quanto é difícil falar não. Eu sei o quanto é difícil falar aqui embaixo. Aconteceu isso comigo porque eu não disse não. Eu sei porque eu já passei. Mas, quero conversar. Vai lá, manda uma mensagenzinha no Instagram, no meu WhatsApp. Meu WhatsApp tá no meu Instagram. Que eu vou estar aqui pronta para te ouvir e te ajudar no que for possível. Né? E segurar na sua mão, como a Tati falou. E que vocês comecem a praticar o não na vida de vocês. Não precisa ser
é algo muito, não, comece a praticar nas pequenas coisas, nas coisas que vocês gostam de comer, nas coisas que você gosta de fazer. Comece a praticar esses pequenos não, porque se você não sabe dizer não nas pequenas coisas, vocês não vão saber dizer não nas grandes coisas. Então comece, faça 1% todo dia. Hoje eu vou dizer não para alguém. Comece. Pode ser até para alguém que você não se sinta nem mal de dizer não para ela. Pode começar, né? E que você traga o não para sua vida. Que você traga o não para sua vida, para sua história, para tudo que você quer realizar, traga o não para sua vida. E a mensagem que eu deixo hoje para vocês é: tragam o não para sua vida, que ele é libertador. E vocês vão viver coisas gigantescas que vocês nunca sonharam em viver, só porque vocês disseram a pequena palavra chamada não. Gente, Simbora. gratidão, Camille, por tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Vamos estar juntos lá na Arrasta. Vocês, gente, que não compraram ingresso, que não sabem ainda, né? O Anderson vai estar lá palestrando, o André vai estar lá. Você vai estar lá também, Camille, palestrando? Não, palestrando não. Vou estar como convidada Nos só. bastidores só. Gente, eu vou postar É. todos os stories, eu conto tudo para vocês, vocês sabem, né? Mas assim, faz um esforço para vocês estarem lá. E como é bom, né, essa conexão, porque através disso eu conheci a Camille, conheci o Anderson, e a gente vai conhecer tantas outras pessoas. E a gente está aqui para ajudar vocês. Gratidão a todos vocês, gratidão a todos que ficaram conosco. Essa live vai ficar salva, gravada, depois vai virar um podcast. Então, se você entrou no meio, se você entrou no finalzinho, volta lá depois, dá para você assistir tudinho, viu? Gratidão, Camille, Deus abençoe, uma boa noite para cada um bom descanso e nos vemos na próxima live, gente. Tchau, tchau. Simbora. Tchau, tchau.